Saudações! Quem está lhes falando é a professora Filomena, nascida em Botucatu, interior de São Paulo. Ministro aulas há 25 anos. E começo essa demonstração com perguntas, pois elas são mais importantes que as respostas. Haja visto que a imaginação foi desenvolvida através de questionamentos. O que o homem observou em si, o que ele observou no entorno. E a primeira pergunta, que tipo de formadores queremos ser? E a segunda, que tipo de pessoas queremos formar? Lembrando-se do ourives, né, que lapida pedras brutas, devemos ser mais do que isso. Somos mediadores, instigadores, porque o verdadeiro educador, ele instiga, ele mostra, ele aponta caminhos, não julga. E só deve ser comentado se o aluno precisar de algum comentário, se ele pedir algum comentário, se ele pedir alguma opinião. Mas devemos falar realmente palavras positivas a todo momento. Para não deixarmos um legado de pessoas com baixa autoestima, né? Sermos empáticos a todo momento, vigiarmos nossas palavras, para não corrermos esse risco de deixar um legado de pessoas nada sustentáveis. Ainda falando sobre sustentabilidade, para chegar nesse assunto, devemos aprender as nossas origens. De onde vem nosso questionamento, nosso pensamento, nossa imaginação? Essa pintura rupestre demonstra que o ser humano está sempre em busca de mostrar o que está no seu pensamento, no seu sentimento, né? Em busca do conhecimento, técnicas, né? de buscar tintas na natureza, contar o que está no seu cotidiano. Essa nossa origem é assim, muito interessante demonstrar para o aluno qual é a nossa origem. Aqui é a tabuleta suméria, né? uma civilização pouco divulgada nos livros da escola, né? Que a gente também tem que buscar esse conhecimento. Citar, né? Uma teoria bem interessante, que é a saga dos Anunnaki, né? Porque eles são jovens e adultos, sempre buscar o conhecimento para não ficarem alheios a verdades escondidas. Mas a verdade depende muito de qual é a nossa verdade, né? Verdade é muito relativo. Aqui tem hieróglifos egípcios, tem muito sobre o que falar com eles, sobre eles, né? Falar com eles, a gente vai na África hoje, ainda tem egípcios lá, mas são diferentes dos egípcios de hoje, que usavam esses hieróglifos, né? Hieróglifos. Aqui está o alfabeto grego, né? A origem do nosso alfabeto, né? E todos esses símbolos da antiguidade, a gente pode falar muito sobre eles, história, geografia, ciências, sociologia, filosofia, língua portuguesa, matemática, enfim. Tem semanas de aula só com essas figuras aí, com esse slide, né? Tem muitos o que falar sobre esse slide, então a gente tem que adequar sobre o que nós queremos falar, mas é importante falar sobre a origem de todo o nosso pensamento através dessas figuras. Nesse segundo slide, vemos os símbolos tradicionais, onde pode dar aula de língua portuguesa, de matemática, de simbologia, da onde veio os números, da onde vieram o alfabeto, as letras do alfabeto, qual o significado das cores, quantas cores enxergamos, quantas cores os insetos enxergam. E há uma infinidade de situações que a gente pode trabalhar, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, a origem de tudo isso,
como que se iniciou essa contagem, falar da história da matemática, da história da língua portuguesa, qual a origem da língua portuguesa. Esse letramento vem mais porque a gente vai produzir textos sobre esse assunto, mesmo que o jovem, o adulto, escreva uma frase sobre tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai mostrar, demonstrar até onde ele entendeu através da sua produção de texto ou até que seja uma frase. Bem, esse slide fala por si só sobre a comunicação, o excesso de informação que os pupilos têm hoje, o conhecimento. O que a gente deve instigar é sobre selecionar o que é necessário, o que é preciso, né? Como a leitura, a produção de texto, o preenchimento de formulários, as 4 operações, saber administrar o seu orçamento, porque todos esses símbolos do consumismo estão sempre jogados, né, vomitado para eles e demonstrar que tudo isso aí é realmente para confundir a cabeça, o que é bom, o que não é bom, né, o que faz bem para a saúde, o que não faz, o que é prioridade, o que é ser feliz. Há muita coisa também para falar sobre esse slide, comentar, conversar, letrar, dialogar, fazer debates, seminários sobre a simbologia da modernidade. Bem, acho que pouquíssimas pessoas nesse planeta não conhecem essas figuras e há um problema sério na produção de texto, nessa questão das redes sociais, dos meios de comunicação. E toda essa simbologia pós-modernidade trouxe dificuldade na escrita, porque tornou-se os hieróglifos de novo, né? Mas que mostram, que falam, conversam entre si, e aí também prejudica a produção escrita. É essa a grande preocupação do educador do século XXI, que é sobre a produção escrita pobre, por causa da simbologia pós-modernidade, de conversar, de escrever, né, de digitar, né, no smartphone, no computador, né, nesses redes sociais, de ser muito sucinto essa comunicação. E isso aí está prejudicando a produção escrita. A carta, o diário, desenvolvia muito mais a nossa imaginação, a nossa escrita, até a nossa caligrafia, devido à nossa prática da escrita. E o que acontece nesses símbolos é que eles vão empobrecendo a produção escrita. Apesar de se comunicarem, de se entenderem através desses símbolos, devemos instigá-los a produzir textos corretamente, na norma padrão, para não passar até vergonha em algumas áreas da sociedade, alguns setores da sociedade. Para facilitar, para resumir essa minúscula palestra, termino com essa reflexão: quais são os símbolos da verdadeira comunicação? O respeito pelo entorno, pela mãe natureza, pelo outro, essa empatia geral que está sendo exigida nessa pandemia do século XXI, do ano de 2020, que está sendo... Seria cômico se não fosse trágico, das aberrações, da administração mundial, do executivo, do legislativo, do judiciário, brigando entre si sobre questões que não são prioritárias, a não ser o respeito pelo ser humano. E quais os verdadeiros interesses dessa pandemia? Se somos o fio da teia, se somos a teia. Segundo o chefe Seattle, a carta imensa, não somos a teia da vida, somos apenas um fio dela. Abracemos mais as árvores. O educador sempre está transpondo montanhas, removendo montanhas para continuar o seu ideal, né, para transformar uma sociedade ideal.
o respeito mútuo, ah, que tem que ser em todas as áreas para que a humanidade evolua, que haja realmente uma evolução. E é através da nossa educação, que sejamos sutis, porque para muitos somos perigosos. O professor é um ser muito perigoso, e o professor ele é poderoso. Haja vista a história já nos diz que os grandes mestres, os verdadeiros mestres, eles vêm trazer ensinamentos de paz e de pura empatia.